Olá, doutor Adriano Maeda, obrigado pelo aceite, pela participação do nosso simpósio, dando continuidade, então, teremos a grande oportunidade, então, de assistir sua apresentação, que é pressão intracraniana e complacência cerebral em pediatria. Muito obrigado e, por favor, sua apresentação. Muito obrigado à comissão organizadora. Eu deixo aqui o meu total, a minha homenagem ao professor Sérgio, um respeito a toda essa equipe que está batalhando para ir em frente na pesquisa, para ir em frente na descoberta da ciência, para trazer benefício para os nossos pacientes e, no meu caso, especialmente aos pacientes pediátricos e às crianças. Vamos conversar um pouquinho. Inicialmente, aqui é só um roteiro, muito rapidamente, do que a gente vai conversar. Eu queria discutir um pouquinho a respeito de pressão intracraniana e complacência cerebral, passar rapidamente, porque isso já está sendo amplamente divulgado, amplamente explicado pelos apresentadores anteriores. Depois a gente conversa rapidamente a respeito da importância da monitorização da pressão intracraniana, e aqui correlacionado à complacência cerebral nos pacientes pediátricos, e depois apresentar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente está fazendo na pesquisa clínica com o sensor da Brain4Care. Bem, esse é um slide clássico onde a gente vê a doutrina de Monro Kelly. Então, nós temos que entender que, inicialmente, você tem o crânio como uma caixa fechada. Então, você tem o cérebro dentro do crânio com os outros tipos de componentes intracranianos, que aqui, no caso, são o volume sanguíneo, tanto arterial como venoso, e o líquido céfalo-raquidiano, que é o líquor. Então, o que acontece? Essas estruturas, esses componentes, como eles estão dentro de uma caixa fechada, eles, em condições normais, eles têm um volume constante e eles têm uma pressão intracraniana constante, que é normal, e que o doente, normalmente, o paciente, ele consegue desenvolver, a pessoa consegue desenvolver as suas atividades normalmente, sem ter nenhum tipo de alteração neurológica. Porém, nós sabemos que, na ocorrência de alguma doença que leve ao aumento de algum desses constituintes, por exemplo, se eu tenho um aumento da massa, entre aspas, a massa cerebral, por exemplo, os tumores cerebrais, ou então eu tenho um aumento do componente sanguíneo, as hemorragias intraparenquimatosas, as hemorragias intracranianas, tanto as traumáticas como as espontâneas, ou então eu tenho um aumento do líquido céfalo-raquidiano dentro da caixa craniana, como no caso das hidrocefalias, o que vai acontecer? Eu vou levar a um aumento da pressão intracraniana, visto que a caixa craniana ela não vem a se deslocar, ela não vem a aumentar juntamente com esses componentes. Então, o que você entende? Que isso funcionaria como se fosse uma panela de pressão. Você tem uma estrutura que é fixa, onde o conteúdo dentro dessa estrutura ele vai estar em aumento. E isso vai levar a um quadro que nós chamamos de hipertensão intracraniana. Sabemos que, inicialmente, existe uma fase onde o próprio sistema, o próprio organismo, ele se compensa, o que a gente chama de estado compensado da pressão intracraniana. Ou seja, eu tenho a massa, eu tenho o volume, acima do normal, aonde o líquor e o compartimento arterial ou venoso, geralmente o venoso, ele vai pegando, ele vai saindo, ele vai se acomodando. Porém, vai chegar um momento onde esse aumento de volume dentro da caixa craniana não vai mais ser suportado, ele vai levar a um aumento da pressão intracraniana. Então, o que acontece? Nós temos indivíduos que têm o crânio fechado, com aumento do volume dentro desse crânio, que é normal, e isso vai levar ao quê? Isso vai levar a dano neurológico e a dano neurológico grave, porque, em última instância, se isso não for corrigido, isso pode levar ao quê? A lesões cerebrais muito grandes e, em última instância,
a coma profundo e óbito. Então, a pressão intracraniana dentro do mundo neurocirúrgico, dentro das doenças neurocirúrgicas, ela é extremamente importante para que seja controlada, para que esses indivíduos possam ser tratados adequadamente. Aqui a gente tem um exemplo de uma curva, que é a curva de Langfitt, que ela tem um gráfico onde ele mede, né, a evolução da pressão intracraniana de acordo com o volume. Então, existem estudos sempre relacionados à monitorização da pressão intracraniana, e isso, geralmente, nós vamos citar um pouco para frente, é feito, na grande maioria das vezes, de uma maneira mais fiel, com abordagem do sistema nervoso, ou seja, você tem que utilizar cirurgias ou procedimentos cirúrgicos para colocar um monitor de pressão intracraniana para que isso seja medido adequadamente. Então, a vinda do sensor da Brain4Care, né, a ideia, né, do professor Sérgio veio a nos auxiliar nesse sentido. Então, essa curva de pressão é a curva de pressão que a gente acha nos adultos. Então, você tem uma fase inicial, onde você tem uma pressão intracraniana compensada, que está em azul. Ou seja, ali eu posso ter um aumento do volume, mas eu não vou ter um grande aumento da pressão intracraniana. Ou seja, neste momento, o paciente pode ser muito pouco sintomático ou quase não ter sintomas. Associado a isso, você vai ter aquela fase onde você tem a compensação dessa pressão intracraniana. Então, essa fase é onde sai líquor, sai conteúdo venoso e a pressão intracraniana ela se mantém. Porém, isso ele vai ter um limite. Existe um limite onde o indivíduo vai suportar e a partir daquele limite, ou seja, a partir daquele ponto de aumento da pressão intracraniana, você tem o quê? Você tem um aumento do risco de você levar a grandes lesões, a grandes alterações do ponto de vista de perfusão cerebral, que a gente chama de isquemia cerebral, e até mesmo de herniação, onde os componentes cerebrais que estão dentro da caixa craniana, eles vão descer, vão levar a uma descendência, né, da massa, uma pressão da massa sobre o tronco cerebral e o que a gente chama de herniação. E se isso não for corrigido de uma maneira muito efetiva e muito rápida, isso leva ao óbito do doente. Então, a relação da pressão intracraniana, né, ela está intimamente ligada à complacência, como todo mundo, os palestrantes anteriores já falaram. Então, na fase azul, a fase de compensação, você tem uma complacência normal. Quando você tem uma compensação da reserva, uma reserva compensatória da pressão, o que acontece? A complacência, ela diminui. E quando ele descompensa a pressão intracraniana, a complacência ela piora muito. Então, aqui a gente tem claramente a relação entre a complacência e a pressão intracraniana. E o sensor da Brain4Care, ele vem nos auxiliar nesse sentido, para que você possa detectar essas alterações de complacência e, portanto, saber em que ponto da curva esse indivíduo se encontra. Como nós estamos falando em crianças, existe uma certa particularidade nos pacientes infantis. Então, o que acontece? A gente percebe ali, principalmente na curva do lado esquerdo, que a curva nas crianças pequenas, de crânio fechado, ela é mais aguda. Então, o que isso quer dizer? Que a reserva compensatória, o período de compensação da pressão intracraniana, ele é menor. E isso, clinicamente, nós percebemos também, porque nós que cuidamos de crianças, nós cuidamos de pacientes pediátricos, nós percebemos o quê? Que o indivíduo, a criança, ela está bem e de repente, ela deteriora de uma maneira muito aguda. Então, o uso, né, de um dispositivo que possa detectar em que ponto da complacência esse indivíduo se encontra pode ser extremamente benéfico para que a gente pegue e trate e aborde esse indivíduo de uma maneira mais precoce. Né? Então, o que acontece? O indivíduo está bem,
Daqui um pouco, ele pode fazer uma crise convulsiva, ou ele tem uma descompensação cardiológica, porque os indivíduos pequenos, eles tendem a fazer quadros, além de deterioração da consciência, nos casos de hipertensão intracraniana, eles fazem agudamente bradicardia, ou seja, diminuição da pressão, da frequência cardíaca. Então, os indivíduos pequenos, as crianças, elas têm essa particularidade. A partir dos 14 anos, ele mais ou menos, ele segue, né, a curva dos adultos de uma maneira onde a compensação ela acontece e onde você tem uma descompensação um pouco mais tardia dos quadros de hipertensão intracraniana. Além disso, né, por que a pressão intracraniana ela é importante para que você mantenha a homeostase, ou seja, para que você mantenha o funcionamento normal do cérebro? Então, aqui a gente tem uma coisa que nós chamamos de pressão de perfusão cerebral. Ou seja, eu tenho que ter uma pressão adequada para que o fluxo sanguíneo cerebral ele possa ir para o sistema nervoso e possa realizar, né, as trocas e realizar a perfusão, levar a todo o funcionamento normal do ponto de vista vascular, do ponto de vista fisiológico deste indivíduo. Então, a gente vê aqui que para você manter uma pressão de perfusão cerebral, você tem que ter uma relação muito íntima entre a pressão arterial média, que é a pressão arterial que a gente, né, consegue medir com esfigmomanômetro, e a pressão intracraniana. Então, essa relação entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, ela tem que ser respeitada, para que eu mantenha a pressão de perfusão cerebral de uma maneira correta. Porque se eu tiver, por exemplo, uma pressão arterial fixa e um aumento da pressão intracraniana, o que isso vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da pressão de perfusão cerebral. Então, se eu tenho uma pressão de perfusão cerebral abaixo de 50 milímetros de mercúrio, eu levo a um quadro de hipoperfusão cerebral, ou seja, eu não estou levando sangue adequadamente ao tecido cerebral. Isso leva a um quadro que nós chamamos de quadros isquêmicos. Por outro lado, aqueles quadros onde eu tenho um inchaço, um edema cerebral, eu tenho uma hiperperfusão cerebral, e isso também ele é patológico, isso também ele é prejudicial, principalmente nos traumatismos de crânio que acontecem de maneira mais grave. Então, essa aqui é a justificativa do porquê que a pressão intracraniana ela é tão importante para que você possa tratar esses indivíduos de uma maneira adequada e que você possa ter um desenlace mais adequado no tratamento dessas doenças neurológicas. Atualmente, como é que a gente tem medido a pressão intracraniana? Então, eu, como neurocirurgião, nós utilizamos vários dispositivos para se fazer a mensuração da pressão intracraniana. Dentre eles, você tem o gold standard, que nós consideramos que são aqueles catéteres que a gente coloca dentro do sistema ventricular, que são os sensores intraventriculares, que são conectados ao monitor, que trazem o número exato da pressão intracraniana. Além disso, você pode ter catéteres intraparenquimatosos, ou seja, que são colocados dentro do parênquima, ou epidurais acima da dura máter, ou mesmo no espaço subaracnoideu, e esses aparelhos nos dão o grau, o nível, né, da pressão intracraniana nesses doentes. Porém, todos esses aparelhos, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser inseridos dentro do sistema nervoso. Então, obrigatoriamente, eu tenho que levar esse doente ao centro cirúrgico, fazer uma abertura do crânio e colocar esse aparelho lá dentro para que eu possa mensurar isso de uma maneira mais adequada. Então, é dessa maneira que atualmente nós estamos fazendo as mensurações da pressão intracraniana. E quando eu meço a pressão intracraniana, eu tenho que... Eu vou utilizar as curvas que já foram amplamente discutidas aqui. Então, quando você tem uma pressão intracraniana normal, você vai ter essa escala, essa onda, onde
P1 vai ser maior do que P2 e maior do que P3, mostrando que esse é um cérebro que está com uma complacência normal, que está com uma pressão intracraniana adequada. Porém, quando eu tenho um aumento de P2 acima de P1, isso nos mostra o quê? Que esse doente ele está em processo de aumento da pressão intracraniana. Então, esse doente ele está sendo exposto a um quadro que pode trazer rapidamente deterioração do estado neurológico dele e todas as sequelas e todas as lesões que possam acontecer a posteriori. Por isso que, quando a gente fala de pressão intracraniana, obrigatoriamente nós vamos conversar a respeito de complacência cerebral. Né? Então, complacência cerebral, que é a capacidade do espaço cérebro-espinhal, ou seja, do indivíduo, né, daquele cérebro, ele acomodar as mudanças de volume. Então, entra dentro daquela fase onde você tem uma complacência que ela está adequada, que ela está compensada, e logo depois ela já entra naquela curva ascendente, onde a complacência ela está prejudicada, porém o doente não tem sintoma ainda, até que eventualmente ele vá piorar o quadro de hipertensão intracraniana e levar aos quadros agudos, né, de dano e de deterioração neurológica. Vários estudos estão sendo realizados, né, desde comparar a complacência cerebral de acordo com métodos, e está muito em voga. A gente sempre, né, pensa assim, o que é melhor para o meu paciente? O melhor para o meu paciente é que eu possa medir a pressão intracraniana de uma maneira adequada e não ter que invadir ele. Eu acho que esse é o grande, digamos assim, o pulo do gato que o sensor nos traz, ok? Normalmente aqui a gente vê uma pressão intracraniana normal com uma complacência normal, P1 acima de P2, acima de P3, e abaixo ali uma pressão intracraniana alterada, onde eu tenho uma complacência reduzida, com P2 acima de P1 e P3, como já foi discutido. Acho que não cabe a gente entrar em maiores detalhes a esse respeito. Agora eu queria chamar um pouco a atenção do porquê que é tão importante a gente monitorizar os nossos pacientes, monitorizar as nossas crianças. Então, já se sabe o quê? Que muitas vezes, né, a hipertensão intracraniana, se não tratada, muitas vezes não, com certeza, se você não tratar a hipertensão intracraniana, você vai ter uma diminuição do aporte do fluxo sanguíneo, você pode levar a um quadro de isquemia do tecido cerebral, ou seja, lesão tecidual cerebral, se isso não for corrigido. Além do risco, aonde você vai aumentar a pressão intracraniana, aquilo vai ficar insustentável, fazendo com que aquela pressão dentro do crânio, ela faça uma direção para baixo, em direção ao tronco, em direção ao forame magno, comprimindo o tronco cerebral e levando à iniação e óbito. Porque o tronco cerebral, a gente sabe que é aquela estrutura onde você tem todo o funcionamento, né, do organismo, do ponto de vista de manutenção da pressão, a manutenção da consciência, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a respiração e assim por diante. Então, há anos a gente sabe que, né, a criança ela mostra muito rapidamente. Então, a gente sabe que a gente vai perceber, às vezes, os quadros de hipertensão intracraniana de uma maneira muito tardia. E eu acho que aí que de novo, eu ressalto o brilhantismo do professor Sérgio de nos trazer esse tipo de acesso, né, a essa monitorização, certo? Só falando um pouquinho a respeito do nosso hospital, esse trabalho ele está sendo desenvolvido no Pequeno Príncipe, que é um hospital pediátrico que é situado em Curitiba, no Paraná, e nós somos um hospital essencialmente pediátrico, nós não atendemos nenhum tipo de paciente adulto, somente as crianças, e esse que é o nosso dia a dia. Né? Aqui, um pouquinho de quem somos nós, né? Então, é um hospital de 384 leitos, nós temos várias internações, é um hospital de um perfil cirúrgico também, se faz transplante, né? E a gente tem uma atividade com a criança de uma maneira muito, muito viva, de uma maneira muito, muito assertiva.
E, por causa disso, né, para nossa alegria, nós começamos a nossa parceria com a Brain for Care em dezembro de 2020, ou seja, já faz um tempinho que nós temos esse contato muito de perto, né? Esse é um projeto que é realizado junto à Brain for Care, de monitorização não invasiva da complacência cerebral em pacientes pediátricos. Nós temos sensores em pesquisa clínica e a gente tem feito, né, essas pesquisas, né, inseridos, isso aqui é uma pesquisa que ela está inserida institucionalmente, né? Então, você tem protocolos de pesquisa clínica e ele está atrelado ao escritório de pesquisa e ao escritório de inovação do hospital. Eu gostaria só de citar a vocês que esse é um trabalho, não sou meu, eu estou representando toda essa gente boa do hospital, todas essas pessoas que estão imbuídas nesse estudo, né? Então, somos vários pesquisadores, né? O núcleo de pesquisa clínica está amplamente associado a essa pesquisa, junto ao escritório de inovação também. Então, o que a gente tem feito? A gente tem colocado, né, avaliar a morfologia do pulso da complacência e a relação com a pressão intracraniana, né? É um estudo que já foi feito, um desenvolvimento de metodologia para ele, e ele está sendo realizado desde o final de 2020 para cá. Então, a gente tem, qual é que é o delineamento da nossa pesquisa, bem rapidamente? Nós fizemos um grupo controle, onde foram aqueles doentes que são normais do ponto de vista neurológico, né? Então, foram indivíduos que foram submetidos a outros tratamentos dentro do Pequeno Príncipe que não teriam nenhum quadro de hipertensão intracraniana ou nenhuma queixa neurológica, e esses doentes eles foram avaliados como grupo controle. O outro grupo é o grupo que a gente chama de grupo ativo, que são aqueles pacientes que entraram com quadros de pressão intracraniana ou sinais e sintomas sugestivos de pressão intracraniana e foram colocados, inseridos dentro deste estudo. Então, o que acontece? A gente capta esses pacientes, avalia eles, se eles tiverem suspeita de hipertensão intracraniana ou algum tipo de exame externo que diga, por exemplo, que esse doente tem pressão intracraniana aumentada, fundo de olho, papiledema e assim por diante, a gente investiga todo ele, vê se você descobre a causa do aumento da pressão intracraniana e, além disso, o que é feito? O sensor é colocado no indivíduo, nós fazemos a avaliação do doente deitado e sentado, e após isso, a gente submete esses doentes, lógico, com autorização dos pais, a uma punção lombar para que a gente faça a mensuração da pressão pela raquimanometria, ou seja, pela punção lombar, a gente vê a pressão e depois tira o líquor, né, e coloca esses dados tabulados. Tá? Só de fevereiro de 2021, quando efetivamente nós começamos a pesquisa, até abril de 2022, nós conseguimos, felizmente, fechar os grupos, né? Esse é um controle que ele está sendo feito diariamente, quer dizer, a gente vai avançar no número de pacientes, isso está sendo feito já, mas a gente já conseguiu fazer um grupo ativo, um grupo controle desse número de pacientes, e agora a gente está na fase de lidar com esses dados, né? Então, nós estamos pegando esses dados e os dados estão sendo analisados por um profissional estatístico, né, externo, ou seja, para a gente não ter nenhum bias, né, na manipulação desses dados e para que a gente consiga estabelecer nas crianças quais são os padrões de normalidade ou não. Juntamente disso, né, a gente conseguiu fazer um paper, tá, contando toda a história do professor Sérgio e toda a luta dele, né, o porquê que nós chegamos a esse ponto quando a ciência ela cresceu tanto, né, e está podendo trazer para nós, né, essa grande vantagem, porque, veja, principalmente para as minhas crianças, eu acho que isso é essencial, você ofertar aqui, a gente possa ter dados de pressão intracraniana nas crianças, que já são indivíduos difíceis de serem manipulados, né, eu sempre falo que a criança, ela não é meio adulto, a pediatria é um outro mundo da medicina.
Então, isso é uma coisa que é sensacional e nos traz muita alegria a gente estar dentro desse projeto com a Brain for Care. Então, esse trabalho, esse paper foi um dos primeiros que a gente conseguiu publicar, né? E eu convido a todos vocês, se puderem ler, conhecer um pouquinho mais a história do professor Sérgio, para nós vai ser uma honra. Eu aproveito, assim, para deixar o meu grande agradecimento à equipe da Brain for Care. Eu acho que esse é um trabalho de pesquisa que está sendo realizado de uma maneira muito adequada, de uma seriedade muito grande, e a gente traz isso com certeza no coração. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Adriano Maeda, muito obrigado pela excelente apresentação, pelos excelentes resultados, né? E certamente essa contribuição, né, com a saúde, principalmente no âmbito da pediatria, né, imagino que o professor Sérgio Mascarenhas tenha tido a grata, né, presença, né, no uso do seu conhecimento no tratamento e nas condições de tratamento, principalmente no âmbito da pediatria, né? Vou fazer só uma pergunta rápida, né, que é um pouco um pouco da minha curiosidade e, ao mesmo tempo, né, entender um pouco como que em crianças, né, isso pode ser abordado. Quer dizer, na sua fala, o conceito de complacência, né, a relação de pressão e volume, né, dentro para um adulto, né, é de fácil compreensão porque os movimentos são reduzidos. Agora, já na criança, em função de ainda não ter, né, as suturas, né, não ter o fechamento da caixa craniana como no adulto, quer dizer, essa reserva compensatória da complacência, ela é um pouco diferente do que seria no adulto, né? A minha questão é quão distante seria da criança para o adulto, no sentido de entender melhor, né, esses fatores e como isso pode mudar, né, em função de uma patologia, por exemplo. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, sim. Esse estudo que nós delineamos atualmente, ele está sendo feito com crianças acima de 2 anos. Né? Então, com 2 anos, a gente já tem uma estruturação da caixa craniana de uma maneira mais adequada, mas mesmo assim nós percebemos assim, que o normal da criança acima de 2 anos não é o normal do adulto. Apesar que a gente sabe que no adulto o que a gente considera normal é de mínimo 7 até 20 milímetros de mercúrio, na criança a gente tem considerado o estándar de pressão intracraniana em torno de 20 ou abaixo dele. Né? Sem dar spoiler, professor, mas assim, futuramente a gente vai abrir um pouco mais esse estudo para pegar e ver as crianças com fontanela aberta, que são aquelas crianças de 0 até 1 ano, né, um ano e pouco. Então, mas a gente já sabe, muito provavelmente, assim, o normal das crianças com crânio aberto, ela não deve ser o normal das crianças com crânio fechado. Isso já é uma coisa, até a adaptação aos quadros de pressão intracraniana nas crianças pequenas, ele é muito maior, porque a fontanela é aberta, a sutura aberta, a criança ela desenvolve, a cabeça vai crescendo com os quadros de aumento do perímetro cefálico, mas assim, nós acreditamos piamente que assim, que exista vai ter alteração. Isso não tem como, porque isso é estrutural, isso é fisiológico, né? Mas, assim, eu acho que isso é um casamento de muitos anos ainda, sabe? E isso é uma pesquisa que ainda vai criar muitos braços. A gente está na instituição de uma maneira muito feliz e muito grato por poder estar aqui com vocês também. Ok, doutor Adriano. Novamente, né, parabenizo aí pelo trabalho, pela apresentação dos seus resultados. Nós finalizaremos, então, aqui as apresentações da parte da manhã, não é? E nós teremos agora um intervalo, na verdade não é um intervalo, na verdade nós teremos o lançamento da Brain Science, que será conduzido pelo Dr. Carlos Bremer. Então, agradeço e nós passamos, então, a palavra ao Dr. Carlos. Obrigado, doutor Adriano.